12º episódio do Respostas Humanas, segmento tech do encantamento ao layoff. A gente vai falar de plataforma, a gente vai falar da realidade de gestão de pessoas dentro de tecnologia. Episódio incrível e fique com a gente. Você está no Respostas Humanas, o podcast da ABRH em parceria com a Bravende, e nós estamos com os estúdios diretamente aqui da Expo São Paulo, onde está acontecendo o 49º CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos. A gente tem um tema que hoje, segmento tech do encantamento ao layoff, é o nosso episódio número 12, e eu estou recebendo aqui com muita honra o Eduardo e a Isabela. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer uma apresentação aqui, inicial, com audiodescrição, para a gente poder também incluir as pessoas que estão nos acompanhando, mas que não podem nos ver. Eu vou começar e daí eu jogo aqui para vocês também fazerem essa descrição, tá bom? Então, eu sou uma mulher branca, de estatura média, perto aí dos 40 anos, tenho os cabelos longos, encaracolados, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo azul marinho com o logotipo da Bravende, que é um pássaro, e estou aqui numa mesa sentada, numa cadeira, de frente para uma mesa retangular branca, e à minha frente, à direita, está a Isabela e à esquerda está o Eduardo. A gente está numa sala aí mais ou menos de uns 5 metros por 4, branca, com alguns detalhes azuis, e a gente tem também mais 2 pessoas aqui dentro da sala, que são Lucas e Cadu, que são da equipe técnica, e aqui, às minhas costas, a sala está emoldurada por vidros, então dá pra gente ver o que está acontecendo aqui no CONAR atrás, e até Eduardo e Isabela ficam fazendo tchau, mandando alguns sinais aqui para as pessoas. Isabela, faça a sua descrição, por favor. Obrigada. Eu sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,70 m, cabelo castanho claro, olhos castanhos. Tô vestindo uma jaqueta de couro azul marinho e calça jeans. Estou sentada aqui. Edu. Vamos lá. Eu sou um homem branco, de 1,80 m, perto dos 40, cabelo castanho claro, olho mel e verde, e tô com uma camiseta azul marinho e tô com um blazer azul também. Devidamente apresentados, a gente vai agora para uma segunda apresentação, que olha só, quem são Isabela e Eduardo como pessoa. Sabe aquilo que não tá no LinkedIn? Conta para nós então. Eu sou a Isabela, mãe do Johnny e do Tunico, que tem 4 anos e o outro vai fazer quase 2 anos. Adoro jogar tênis, adoro cozinhar, amo o mundo de tecnologia, sempre me inspirei nele e adoro também a frente de gestão de pessoas. E o Edu? Quem é a pessoa, Edu? Eu sou a pessoa Edu, né? Eu sou um cara curioso, um cara que eu não gosto de fazer a mesma coisa, então eu não gosto de coisa repetitiva. Sou um cara que gosta de descobrir o mundo, ter novas experiências, mas experiências que sejam mais diversas possível. Também gosto de cozinhar, gosto também muito de tecnologia e gosto de correr. Então, um dos hobbies é correr e fazer atividade física. Acho que isso para mim é fundamental em termos de plenitude, conseguir ter uma válvula de fuga. E um cara que olha para as pessoas muito no processo de transformação, muito no processo de impacto, mas também eu acho que um outro ponto para mim que mexe bastante é a questão de fazer pontes e criar colaboração, cocriação. Sou casado com a Carolina e também tenho 2 enteados. Muito bem, e aparentemente aqui, pelo que a gente já começou nos bastidores, é uma pessoa que gosta de fazer umas piadas, de fazer uma brincadeira, de deixar o ambiente bastante solto e bastante leve. Foi isso que eu aqui como pessoa já captei. Tô de acordo. Tá de acordo? Você tá falando... Eu aceito, né? Então tá bom, vai aceitar. Muito bem. Agora a gente vai entrar nessa questão mesmo profissional. Quero que vocês contem um pouco do trabalho, da atuação de vocês dentro desse mundo de recursos humanos e também de tecnologia. Vou começar aqui. A Pin People, né, que é a empresa que eu fundei em 2015,
A gente se reinventou ali em 2019 com o que a gente faz hoje, que é uma plataforma que acompanha, né, a experiência do colaborador, usando hoje o canal meio de pesquisas, e a gente gera ali analytics em tempo real para os RHs e para as lideranças conseguirem, né, tomar melhores decisões ali de como reter, engajar e ter, né, pessoas mais felizes trabalhando ao longo da jornada completa de um colaborador, ele ainda enquanto candidato, até o momento da saída dele. E eu hoje, né, cuido ali principalmente 80% do meu tempo na frente comercial, trazendo novos clientes para dentro da PIN People. E também, né, como empreendedor, acabo olhando outras frentes dentro da PIN, olho um pouco de marketing, uma frente consultiva que a gente tem também, chama-se Serviços Profissionais, Jurídico e Financeiro. Então, um pouco do meu dia a dia ali dentro. E a sua atuação, Eduardo, lá na Evermind? Conta pra gente um pouco de como que é fazer essa gestão de pessoas lá dentro. Boa. Hoje eu estou na Evermind, que é uma empresa que está no mundo de Salesforce. Salesforce hoje é uma plataforma de CRM, empresa americana. A gente é hoje a empresa referência no Brasil, isso por diversos reconhecimentos, tanto aqui no Brasil como fora. Uma empresa que está hoje atualmente próximo de 400 pessoas. Estou lá há 3 anos na função de diretor de pessoas e cultura, com o trabalho de conseguir posicionar tanto um crescimento, escalabilidade, geração de negócio e também eu acho que o grande ponto, acho que do universo de consultoria também é trazer impacto para o cliente, né? Então, como que a gente consegue ter as pessoas parte da empresa no sentido de satisfação, de encantamento, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais hoje, mas também como que de fato ele leva a nossa cultura, os nossos valores em todo o processo de entrega de resultado. E falando em tecnologia, tem particularidades de fazer a gestão de pessoas dentro desse segmento? Tem, e diria que é fundamental, né? Tá. A gente olha, acho que para o mundo tech, primeiro, é um mundo em plena expansão. Se a gente olhar, por exemplo, acho que nós, é um caso que a gente hoje saiu de 80 em janeiro de 2020 para quase 400, puramente em Salesforce também, que é uma outra característica. Então é um mercado em ampla expansão, um mercado que tem bastante aprendizado do ponto de vista como que é esse universo, porque quando a gente fala, a gente está lidando muito com modelo ágeis, a gente está lidando muito com característica de segmentos dos mais variados possíveis, então como que eu trabalho, uma das essências nossas que é consultividade, como que eu me especializo para atender o cliente final, não puramente em trazer uma automação de um processo ou da solução, mas também trazer um aporte de valor da cadeia onde ele está inserido. Então, quando a gente olha lá, eu diria grandes pontos, né? Para a gente trabalha no modelo horizontal, que também é mais complexo. Sim. Eu falo assim, o modelo horizontal preza para a autonomia e todos terem voz e poder representar a empresa naquilo que ele julga mais importante. E, do outro lado, eu também preciso ter gestão. Uhum. Então, como que eu faço uma horizontal com gestão? Então, o nosso modelo, a gente tem alguns papéis pré-estabelecidos de gestão. Então, a gente tem papéis da primeira gestão, que é o Squad Leader, no nosso caso, que é um termo mais comum de mercado, onde ele está olhando a vida inteira da pessoa. Desde o processo de entrega de resultado, desde o desenvolvimento. Então, para a gente tem algum modelo de governança estabelecido. Até 10 pessoas como sendo parte do time. Um outro aspecto importante é a gente também ter ciclos mais contínuos de carreira e desenvolvimento, que eu diria que esse é o grande ponto fundamental de a gente ter, e ciclos curtos no sentido de 3 meses. Quando a gente olha em empresas maiores é 6, 1 ano ou algo nesse tipo. Então lá a gente preza pelo menos 3 meses parar para olhar sobre carreira. E fora o dia a dia, que também tem gestão diária com todos os rituais necessários para entregas do cliente. Bacana você falar sobre isso, Eduardo, porque você está efetivamente fazendo esse olhar para a jornada individual dentro de um segmento tech, né, sendo high-tech, mas sendo high-touch também. E aqui para a Isabela, que está no olhar de empresa, olhando para a jornada e partilhando isso com os RHs. Exatamente, eu acho que todas as preocupações que o Edu compartilhou aqui, né, esse crescimento de 80 para 400 pessoas, né, no curto espaço de tempo, gera um monte de desafio, né, então contratar pessoas, né, muitas pessoas de forma rápida, a gente tem que tomar um cuidado enorme, que a gente fala ali na etapa do onboarding, né, que é aquela etapa do namoro ainda, né, esses primeiros 6 meses, que é o encantamento desse colaborador dentro da organização.
E muitas vezes a gente já quer, né, como novo colaborador, entregar resultado, mas a gente tem um passo anterior que é ser atendido com as necessidades básicas. E aí o olhar da empresa, né, para esse cuidado, você que é novo colaborador, é essencial. Então alguém que entre, né, a gente não limitar ali só a integração de 1-2 dias. Como é que a gente acompanha o primeiro mês, os primeiros 30 dias, quais são as expectativas e necessidades desses colaboradores nesse início? Por que isso é importante? Porque esse novo colaborador, ele ainda não está fidelizado, né? Não é fiel à sua organização. Provavelmente, ele também está participando ainda de outros processos seletivos. Então, se ele não te for acolhido, se ele não se sentir parte daquela organização, se ele não conhecer seus colegas de trabalho, não ter uma conversa significativa com o seu líder, não receber ferramentas de trabalho, né? Enfim, nesses primeiros 30 dias, só como exemplo, pode ter certeza que é muito mais fácil ele trocar de empresa no curto espaço de tempo. E no final do dia isso só gera prejuízo para as organizações, né? Porque você gasta para contratar. Eu brinco, né, que todo novo colaborador ele entra na empresa com uma dívida com a empresa, né? Porque a empresa investiu nele, está investindo ainda em treinamento, desenvolvimento. Se ele sai antes de 6 meses sem começar a gerar resultado, a empresa só perdeu dinheiro. Então, acho que o desafio que a gente vive, né, em empresas tech, é justamente como é que a gente trabalha, né, a retenção ou um volume muito alto, rápido de contratação, e depois vem o desafio ao longo da sua jornada, né, como é que a gente mantém esse colaborador também engajado, né, acho que empresas tech tem um olhar também, o time, né, muita gente ali da área de tecnologia que trabalha em home office, como é que você trabalha a cultura, valores, gera esse engajamento. E todo o processo ali, entre aspas, burocrático que a gente acaba tendo que fazer como organização quando a empresa cresce, plano de carreira, né, desenvolvimento, treinamento, eles são fundamentais para as pessoas conseguirem, né, se sentirem evoluindo ali dentro e pensarem, né, em ficar cada vez mais dentro da sua organização. Então a gente acompanha esses nossos clientes, a empresa tech vive muito isso, né, essa boom de contratação e depois o desafio de como é que a gente retém. Né, como é que a gente continua mantendo esse encantamento e esses colaboradores gerando resultado para o seu negócio. Até para que não fique só na experimentação, né? Ficou 30 dias em uma, 30 dias na outra. Exato. Sempre passando aí um momento de férias, digamos assim, na empresa. Exato. Um dado que eu trouxe aqui, a gente mede, né, nos nossos clientes o INPS no processo de onboarding ao longo dos 6 primeiros meses, né? E a gente pode ver o INPS, para quem não sabe, né, uma métrica de Employee Net Promoter Score ali de 0 a 10, quando se recomenda a sua organização como uma boa empresa para se trabalhar. E a gente vai medindo isso nos primeiros 10 dias, 30, 90, 180 dias. E a gente vê que um novo colaborador nos primeiros 10 dias tem um INPS de mais 83, então a gente tem um relatório que a gente chama de panorama, que traz isso anualmente, né, esse número, e depois de 6 meses, só 6 meses, esse INPS já cai para mais 63, né, então a gente vai de 83 para 63, a gente ainda está numa zona que a gente chama aqui de excelência, mas a gente vê como a experiência da pessoa já está sendo impactada e só está lá 6 meses. Sim. Quando ela sai, esse INPS é de mais 30, né? Então, acho que isso é um dado super bacana e a gente vê como a gente às vezes cuida no onboarding, né? Vai largando esse colaborador ao longo do tempo e na saída a gente acaba se descuidando ali e ele acaba sendo, né, um detrator da sua marca. Vai delargando para ele, né? Exatamente. Não delega mais nada das tarefas, vai largando. Exatamente. Tem alguma medição aí intermediária? Porque você falou entre 10 dias e 6 meses. Como é que fica isso nos 45? Que normalmente se faz aí um feedback, uma reunião nesse sentido. Exato. Ele sobe, né? Nos primeiros 90 dias ele se mantém, então ele tá em 83, depois ele cai um pouquinho, bem pouco, tá? Ele ainda se mantém alto, 80, depois de 90 dias ele vai para 83, depois ele cai para 63. E o que a gente percebe? Ele ainda depois, nos 3 meses, ele começa a entender o que ele vai ter que entregar na organização ali, né? Como trabalho, ele tem mais clareza das suas atividades, enfim, ele começa a ser cobrado. Mas depois disso, normalmente depois de 3 meses, os líderes largam você, né? Ele já começa a cobrar, né? Resultado, enfim. Só que ele ainda está conhecendo tudo, né? Um novo colaborador demora em torno de 6 a 8 meses para começar a gerar retorno para sua organização. E aí a gente já vê, então de 3 meses, 90 dias a 180 dias é um período crítico, né? Ali ele já tem a pressão, ele já é cobrado, mas muitas vezes ele ainda não está preparado, né? Então, acho que todo cuidado de treinamento, desenvolvimento é fundamental para a gente manter isso em alta e, obviamente, depois, né? Ao longo da sua jornada, depois entram as tradicionais pesquisas de clima, às vezes anuais, semestrais. Continuar ouvindo esse colaborador é essencial, porque aí o momento, né, da carreira dele já é outro, ele tem outras expectativas e a gente tem que começar a entender o que vai fazer ele se sentir engajado nessa nova fase dele. Não é mais período de onboarding,
né? Ele já está inserido. Agora ele, por a gente está querendo olhar muito mais carreira, ou carreira Y, né? Ou de liderança, conhecimento técnico mais profundo. Ele tem outras coisas que ele tem que adquirir que, se não forem atendidas, pode ter certeza que a experiência dele começa a cair novamente. A Isabela, Edu, trouxe para a gente esse olhar aí mais de dados, para a gente olhar o macro, mas na prática, como é que vocês visualizam isso, dessa chegada e depois desses 6 meses que tem essa queda? E como é que vocês lá na Evermind têm criado ações para que essa sensação de novidade se perpetue além dos 6 meses? Boa, vamos lá. Acho que primeiro eu tenho um dado aqui. Um dado, acho que de alinhamento, primeiro, assim, no mundo tech não dá para fazer gestão sem dados, né? Exato. Eu acho que isso é... E aí acho que dados, tanto em ter plataformas como o People, entre outras, ou fazendo a unha. Uhum. Funciona fazer Excel, funciona fazer no que for. Então acho que, de fato, essa consciência de dado vai ser o que vai guiar qualquer crescimento, né? Se eu trouxer também alguns dados que a gente tem lá hoje, por exemplo, quando eu entrei lá em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, também é legal falar, né? Que eu entrei com uma expectativa totalmente pivotada ao longo de 3 anos, né? Nosso indicador de clima, satisfação era 8, olhando para 80 pessoas. Hoje a gente está quase 400, 8,7. Então, de 8 para 8,7, 0,1 é muito complexo. Sim. Depois a Isa conta, mas cada 0,1 é extremamente complexo. Uhum. E saindo de um universo que eu diria lá atrás era mais fácil fazer gestão. Mais fácil nunca é, gestão é fácil, mas mais fácil porque normalmente era 90% das pessoas São Paulo capital, 90%, embora a gente já tenha como, desde 2014, o modelo flexível como premissa, o modelo híbrido desde a essência da criação da empresa, a gente sempre teve as pessoas querendo estar no escritório por diversos fatores. Eu acho que primeiro, porque tinha um lado de troca mais rápido, mais fácil, tinha sempre o sentimento de família, porque também a nosso modelo lá atrás, para escalar, foi indicações da rede de pessoas. Tá. Então chegava um, vinha o outro, então também é uma forma super legal. Isso a gente tem até dado de que a gente há 2 anos trouxe um programa de indicação que 80% das pessoas que são indicadas a gente aproveita. Então tem todo um lado de um embaixador da cultura, essas pessoas. Então quando a Isa traz aqui, fala assim, tem o lado do namoro, casamento, depois do rompimento, eu acho que é importante também olhar numa escala de relações, né? Porque a gente fala, tem um cara que vem com uma história, e isso também acho que é importante, né? Do nosso lado a gente tem muito uma cultura baseada em valores, mas a nossa premissa é a gente ser uma extensão da casa daquela pessoa. Então isso muda. Então a gente não quer a pessoa na caixinha, a gente não quer alguém que vai ter um documento na pessoa física ou na jurídica, a gente quer ser uma extensão. Que por isso trata também muito da nossa questão de inclusão, diversidade, outros fatores. Então isso é mais complexo. Quando você traz alguém diferente ou alguém que quer extensão, ele tem uma necessidade que a gente precisa de algum momento atender. Exato. Então a gente olha o grupo, mas olha o indivíduo. É uma ambiguidade extremamente complexa, né? Que daria até fazer só um podcast só de ambiguidade de gestão, né? Então acho que esse é um ponto. O outro que eu diria, que eu acho que é fundamental, quando a gente olha do que você falou, do começo até os 6 meses, é como que a gente vai acompanhando e entendendo as particularidades. Porque no meu caso, e aí outro ponto que a gente optou por sair desse mercado tech, que ele é meio turbulento, um mercado extremamente difícil em termos de formação, ou até mesmo de disponibilidade de pessoas, dado o nosso lado de Salesforce, é que em 2026 a gente vai ter 1,2 milhão de oportunidade direta no Brasil, para pessoas que querem atuar em Salesforce. Uhum. Então 1,2. Então se eu olhar a dinâmica, já tem escassez hoje, já vai criar novos postos de trabalho até 26 de 1,2. Como que eu saio desse universo? Exato. Então nosso modelo é a gente formar na base. Uhum. Então eu pego alguém saindo recente da faculdade ou alguém que mudou de trajetória de carreira, que também é importante isso. Então assim, eu quero só a pessoa que acabou de se formar. Não, tem gente que está mudando, vai fazer algumas formações e eu contrato pelo fit cultural. Porque o técnico, eu sou referência, eu sei formar, eu sei desenvolver, eu sei fazer os melhores projetos, mas eu preciso de alguém que tenha vínculo com a minha cultura. Então, de novo, eu acho que o outro ponto aqui é vínculo cultural importante. Porque quando você contrata pelo vínculo, a pessoa sabe que está disponível e sabe qual que é o jogo. Então, esse também, acho que o outro ponto é a transparência. Não dá, por exemplo, que eu vejo muito assim,
vende uma coisa, no dia a dia é outra. Isso é comum, esse discurso e prática. E deve ter muito a ver, inclusive, com essa decepção, essa frustração depois dos 6 meses. Porque daí já deu para entender que não se foi uma venda, se foi baseado apenas em marketing, depois de 6 meses eu consigo efetivamente notar ou fazer um julgamento de que isso não está acontecendo na prática. É isso, Isabela? O ponto importante, acho que 2 pontos importantes que o Edu trouxe, que eu acho que a tecnologia acaba te ajudando a poder ter esse olhar, né? Quando a gente fala, principalmente de pesquisa, né? Normalmente as pessoas olham para a média do resultado. E a média mascara o resultado. Sim. Né? Então, na média a gente tá bem, Nesse caso da empresa aqui do Edu, ele traz, né? A gente também olha o indivíduo e a gente fala muito de personas, né? E cada persona tem um momento da sua jornada que a gente precisa entender e ela tá tendo necessidades completamente diferentes, né? Então, como exemplo, essas pessoas a gente pode caracterizar elas por tempo de casa, por gênero, por área, localidade, enfim, né? Mas a gente tem alguns exemplos, por exemplo, mulheres em cargos de liderança nas organizações. É uma persona. Ela tem dores e necessidades completamente diferentes de homens em cargos de liderança. Sim. Né? Então, quando a gente fala aqui muito de pesquisa e conseguir alinhar, né, a tua cultura e, né, a pessoa encontrar aquela cultura que é falada, realmente vivenciar isso, a gente também tem que ter clareza que nem sempre a organização é boa para todo mundo. Né? Então, uma vez que a gente identifica as pessoas, que a gente vê as dores que cada uma delas tem, eu como organização tenho um trabalho de olhar para esses dados e falar assim, aonde eu quero atuar? Porque isso está alinhado à minha cultura e é onde eu não vou atuar. E aí a minha mensagem precisa estar muito mais clara para essas pessoas que ou algumas vão se adaptar e vão aceitar que a organização é assim, ou naturalmente elas vão ser expelidas, né? Ou elas vão pedir até para sair, porque o que a empresa tem para oferecer não é bom para ela. Né, naquele momento de vida. Então tem casos clássicos, né? Mulheres que voltam de licença maternidade. Tem empresas que têm uma flexibilidade maior para trabalhar o teu horário, né? Então agora a mãe ela tem que pegar a criança na creche, na escola, de repente ela volta a trabalhar até mais tarde. E tem organizações que não vão dar essa flexibilidade. Fala, não, daqui é das 8 às 5. E se você tem que pegar o seu filho na hora do almoço, não vai funcionar. Sinto muito. Se você quer o home office hoje para poder almoçar com o seu filho, não vai funcionar. Então, eu acho que também cabe muito, né, o colaborador começar a olhar, e cada vez mais a gente tem plataformas hoje e canais ali, né, que a gente pode pesquisar pessoas que trabalham lá e conversar para entender como é que é trabalhar naquela organização, notas que as pessoas dão, né, Glassdoor, no próprio LinkedIn a gente né, consegue falar e comentar sobre as organizações, fazer um bom trabalho de casa, né, para entender, poxa, essa empresa, será que ela é boa para mim? E as empresas que no final do dia conseguem entregar o que ela vende ali, né, como marca empregadora, no final do dia é vivenciado, são as que conseguem trabalhar mais a retenção, trabalhar, né, um grupo mais diverso, ter, né, pessoas diversas dentro da sua organização. Então, acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala, né, de colaborador e a pessoa. Né, e a pessoa entender que nem sempre aquela empresa é boa para ela, ou já foi, mas de repente nesse seu momento de vida não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Né? E pode ser que no futuro volte a ser. Né? Por isso que a gente também fala ali no momento da saída, é um momento normalmente super negligenciado pelas organizações. Mas pode ter certeza que se você fizer um processo bem feito, né, essa pessoa, de repente, num futuro não tão distante, pode ser que ela volte a trabalhar na sua organização. Né? Então, cuidado, né, ao longo da jornada inteira é super importante. E que continue sendo, depois da saída, um propagador daquela mensagem daquela empresa, mesmo que para ela, naquele momento, não faça mais sentido. Edu, quero voltar aqui numa provocação para você. Você falou aí de um indicador muito interessante, que é da quantidade, do excesso de oportunidades que já se tem com a escassez de talentos, mas que teremos aí muito em breve, 2026. E justamente por isso eu vejo que no imaginário das pessoas está aqui. Invista em tecnologia, vai estudar tecnologia, porque você vai ser muito bem sucedido, você tem uma carreira garantida e vai dar tudo muito certo para sua vida profissional. É isso mesmo? Depende. Eu diria assim, acho que se eu olhar assim, primeiro, eu acho que cada um precisa encontrar o que faz sentido para ele naquele momento. Eu acho que é um pouco assim eu via lá atrás assim, e aí eu tenho até uma história engraçada da minha mãe, né? Minha mãe, ela chegava assim, acho que até uns 10 anos que eu estava na carreira de RH ainda, já tinha saído tecnologia, que eu comecei tecnologia, eu ia almoçar com ela, ela entregava o jornal do concurso e falava assim, filho, surgiu uma vaga num lugar tal, você precisa trabalhar lá. Então o que eu tô querendo dizer com isso é assim, como a gente desconstrói um pouco caminhos que outra pessoa que a gente tem como inspiração percorreu. Então primeiro eu preciso entender o que eu gosto. Acho que o querer é primeiro, porque eu só faço aquilo que eu gosto. Sim.
Então acho que primeiro assim, eu gosto desse mundo, eu tô disponível, porque eu acho que também tem um lado assim, é um mercado em expansão, um mercado que vai ter muita oportunidade, como outras funções vão surgir também terão oportunidade, como algumas que estão em escassez também têm oportunidade para as pessoas que façam aquilo com prazer. Mas para mim o segundo é assim, muita tecnologia é um mercado extremamente dinâmico, mas é um mercado que se muda constantemente. Então a pessoa precisa gostar de autodesenvolver, a pessoa precisa gostar de ter curiosidade, a pessoa precisa. E quando eu falo lá, eu tenho um programa que 3 meses eu formo a pessoa, mas o que ela vai ser de lá em diante depende dela. Eu crio a carreira para cada um. Cada um chegar a falar assim, eu quero alcançar aquele objetivo, a gente vai junto. Então eu faço uma customização para o indivíduo. Mas tem a contrapartida que ele precisa correr atrás do conhecimento. Hoje, por exemplo, na tecnologia que eu estou, que é Salesforce, pelo menos 3 vezes no ano ele precisa se atualizar. Sai 3 releases. 3 atualizações de coisas extremamente a mais diferentes. Muito no sentido de trazer mais automatização, menos customização no ponto de vista de particularidades. Então é mais para acelerar impacto em resultado. Conseguir fazer uma entrega no menor tempo. Então isso é importante. Então se ele não, de fato, for em busca disso, ele tem um lado de não conseguir alcançar o objetivo. Precisa gostar aí de se reinventar e de aprender ou desaprender e reaprender alguma outra coisa em pouco tempo. É uma situação quase que de caos. Agora, se a pessoa escolher isso sempre porque é a carreira mais promissora atualmente, vai acontecer o layoff. Isso aí também tá impactando para vocês no trabalho de vocês? Acho que a falta até de autoconhecimento. Eu acho que tem aquele colaborador que sai voluntariamente e porque muitas vezes ele tomou a consciência e falou assim, não é esse caminho que eu quero traçar, eu não quero me desenvolver nessa frente, isso aqui não faz sentido para mim. Lindo, maravilhoso, você saiu, né, consciente ali, ou às vezes você sai porque você não tá mais aderente à cultura, aquele momento, né, seu com a organização não faz mais sentido, enfim. E tem, obviamente, os ligamentos, né, involuntários por performance e resultado. Então também tem o lado que a empresa espera dos seus colaboradores. Então, que nem o Edu trouxe ali, ele tem que fazer 3, né, treinamentos ali ao longo do ano, são obrigatórios. Assim, quer, não quer, durante aqui você não vai ficar. Né? Então tem o que a empresa exige e muitas vezes se ela não está entregando, aquele colaborador não está entregando, obviamente por performance ele vai ser desligado e tem obviamente os desligamentos, né, os layoffs involuntários no sentido até pela organização, uma questão de custo, enfim, a gente precisa reduzir aqui, a gente precisa buscar, né, nossa receita, enfim, nossa eficiência operacional e vamos demitir aqui 10, 20% dos nossos colaboradores. Mas tem um lado que você trouxe aqui de estar sempre se transformando, olhando tecnologia, enfim. E eu falo muito isso pro meu time, né, pra PIN como um todo. A gente tem que usar a tecnologia a nosso benefício. Se ela tá aí, disponível, eu vou pegar o exemplo, agora todo mundo na ChatGPT. Tá aí, tá disponível, é gratuito se você quiser usar. E você pode ser mais eficiente no seu trabalho. E aí eu sempre falo, mas ser mais eficiente por quê? Né? No meu caso, eu quero ser mais eficiente para ter mais tempo para ficar com meus filhos. Né? Então, se eu, né, comentei aqui até no mês que eu olho algumas coisas jurídicas, financeiras dentro da PinPipa, às vezes eu preciso escrever alguns e-mails ou revisitar alguns contratos, escrever novos contratos, eu jogo hoje no ChatGPT, coisa que eu antes precisava pagar meu advogado para ele mandar uma versão para atualizar, etc, etc. Então, eu uso tecnologia ali, eu vou falar, olha, preciso, né, você faz ali um prompt muito bom, ele já entrega ali, eu ganhei tempo, eu vou ter mais tempo para ficar com os meus filhos. Então, a tecnologia ela pode vir, né, tanto para te ajudar a crescer, né, numa organização, a você realmente se destacar à frente aos demais, né, colaboradores, colegas de trabalho, se você souber usar ela muito bem, e pode te ajudar também a ter mais tempo para ficar com a sua família, fazer as coisas que você gosta. Mas eu acho que a gente tem que se atualizar, acho que o mundo de hoje exige isso, se você está buscando também, né, acho que uma experiência mais positiva onde você trabalha e também crescimento. Tem um ponto também super importante que de falar crescimento, nem todo mundo quer crescer nas organizações, né? Tem um livro, tava tentando lembrar o nome aqui, mas me fugiu, é de uma referência falando, né, de horas de trabalho, de quem cresce mais, enfim. Ele falou, você tem que reparar, né, isso é um livro antigo, tá, gente? Então, até hoje, pela quantidade de informação que a gente tem, a gente fica muito mais exausto, mas ele fala, se você quer crescer, se você quer ser o melhor aqui dentro, você tem que olhar na empresa quem é o primeiro colaborador que chega a trabalhar. Esse colaborador chega às 8 horas da manhã, você tem que chegar 1 hora antes. Né? Quem é o último a ir embora? O último vai embora às 8, então você vai embora às 9.
Porque eu nunca vi alguém crescer e ser promovido trabalhando pouco. Né? A sorte não bate na porta dessa pessoa, pode ter certeza. Mas quem é promovido, quem cresce na carreira é aquele que é o primeiro a chegar, o último a ir embora, aquele que está estudando, que está se atualizando, enfim, trazendo novidade, está ajudando a empresa a crescer. Então acho que tem um ponto aí também que a tecnologia pode te ajudar a alcançar isso, né? Os seus sonhos, desde que isso seja um objetivo seu de vida, tá? E se não for, pode ter certeza que tem outra organização que combina mais com você, vai buscar e você vai ser feliz numa outra empresa. Eu avisei que o tempo ia voar e que a gente, e além de ficar muito próximo, muito amigo, sentir que a gente faz uma conexão humana, que o tempo voa, de verdade. Eu tenho aqui uma provocação, que são quais respostas humanas, e aí aquela resposta de sopetão que vocês vão dar para algumas palavras. Eu vou começar com o Edu, tá bom, Isabel? É isso aí. Uau! Respostas humanas para indicadores gerenciais. Fundamental, mas eu acho que é importante dar resposta para esses indicadores. Isabela, respostas humanas para reuniões online. Eu vou falar uma coisa que talvez seja até boba, mas eu vou falar câmera aberta. Tipo, Por favor. Eu acho que aí você vê um monte de coisa, né? Você vê a reação, o sentimento da pessoa. Acho que é isso. Até a gente fala de presenteísmo, quer dizer assim, tipo, eu tô ali na reunião online com a minha câmera fechada, sem meu microfone, ou seja, eu não estou ali. E por último, para os dois responderem, respostas humanas para a saúde mental. Para mim, eu acho que é o tema do momento, mas que a gente precisa de fato trazer respostas que atendam a necessidade do indivíduo. Para mim é um pouco aprender a saber falar não para muitas coisas, não poucas. Muito bem, obrigada pela presença de vocês, foi muito bom o nosso papo. Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Pode me procurar no LinkedIn, enfim, Isabela com 2 L's, de Arruda Botelho, vocês me encontram lá. E o meu no LinkedIn também é Eduardo Nunes. Segue a gente, eu tenho o prazer também de depois interagir. Todo mundo que tiver dúvida, perguntas, curiosidades. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal da BRH, clica aí no sininho para receber as nossas notificações, e a gente ainda tem mais episódios diretamente aqui do Conar. Eu, Eli Soares, volto já já.